para o próximo quadro do programa. Direto no alvo, o comentário do dia com Luciano Lima. Análise precisa, opinião direta. Legal, minha galera, são 11h39. Hoje a onça vai beber água. Zanin marcou, viu? O julgamento do Bolsonaro. Vai acontecer 2 de setembro, estamos exatos o quê? Exatos não, 20 e poucos dias, né? 19, esse mês de 30 ou 31? 30, né? 31, 23 dias. Hã? Não, assim, em agosto, de agosto para setembro, estamos a 20 e alguns dias, tá, minha gente? Pois é, aí do julgamento de Bolsonaro é uma dura realidade. É uma dura realidade. Eu não torço para isso. Eu não torço, mas ele já está condenado. O próprio Bolsonaro afirma isso. O Bolsonaro diz que já está condenado. E eu não torço, eu não estou afirmando que o Bolsonaro não fez nada, né? Agora, isso é bom para o Brasil? Pós-democratização, terceiro presidente enjaulado. É bom porque teve Lula, Temer, muita gente não lembra do Temer, mas teve uma prisão relâmpago, sim. Não sei que negócio ele fez lá, que ele conseguiu sair tão rápido. Se não me engano, foi o Bretas, né, que determinou a prisão dele lá. Pouco tempo depois ele saiu, mas foi preso, tá na nossa história. Lula, Temer e agora Bolsonaro, que já tá preso, é um fato. Prisão domiciliar, mas já tá preso, né? Então, para nossa história, isso é muito ruim, minha gente. E fora, claro, na história do Brasil. Falei, claro, apenas aqui do período pós-redemocratização. Galera, isso é bem curioso. Porque assim, eu tava falando com um amigo, inteligente, inclusive. E ele falava, por que o Bolsonaro vai ser preso? Porque, vamos lá, Luciano. Tem casos envolvendo corrupção, desvio de dinheiro, desvio de verbas, obras superfaturadas, mensalão, mensalinho, coisas do tipo, lava-jato. Ele está envolvido nessas coisas. Eu dizia, não com ressalvas. Porque teve aquele lance lá das joias. Eu acho que você lembra, apesar que tem uma decisão aí já, né? Que os tribunais entendem que os presidentes podem, dependendo do caso, ficar. Tanto que o Lula tinha recebido um relógio, um recorte de sheiks árabes também. Mas você pode pesquisar aí no Google, Bom Insight mostrar isso. O Lula tinha ganhado um presente e essa decisão poderia afetar o presidente também. E tempos depois teve uma decisão favorável. Mas o fato é que teve esse lance aí das joias, né? Que é corrupção ou não é corrupção? Ou não é corrupção? Agora, é uma modalidade bem criativa de corrupção. Quando você, por exemplo, você pode não que pode, na verdade, né, meu povo? O modus operandi da maioria desses pilantras aí. Superfaturam obras, por exemplo, e uma parte vai para quem? Opa, 1 milhão, 500 vem para cá. Emenda parlamentar, manda para cá. Geralmente o modus operandi é esse. É o meio tradicional de corrupção nesse país, né? Claro que tem milhões e milhões. Quando se fala em roubar, desviar, furtar, meu filho, aí os caras são criativos pra caramba. E o Bolsonaro foi criativo. Porque ele viajou, recebeu joias milionárias dos sheiks árabes, mandou ali pro Cid intermediando a venda nos Estados Unidos. É tudo maracutaia. Independentemente dos entendimentos mais recentes dos tribunais superiores, a grande verdade é que ele fez com más intenções. Mas enfim, a questão nem é essa, porque muita gente fala, tem corrupção, vamos deixar de lado essa história das joias. Galera, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá? Vocês sabem muito bem, né, meu povo? Ele tentou tirar do poder um presidente eleito pelo voto popular. Ah, Luciano, como é que você afirma isso? Calma, não estou afirmando nada. Estou aqui para afirmar nada. Inquéritos da super séria e competente, a história mostra isso, Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, que quando estava no governo de Lula, fazia ações contra o governo do PT, contra ministros, contra os furtos, contra roubos, enfim, é um ministério, porque a Polícia Federal é um departamento de polícia dentro do Ministério da Justiça,
A gente entende, porque tem muita gente que fala, mas como é que essa polícia, ela tem credibilidade, como é que ela é imparcial, quando o Ministério da Justiça é subordinado, ou pelo menos tem uma relação ali com o presidente da República, sendo que é um ministro que responde pelo Ministério da Justiça e é uma indicação do presidente da República. Bom, a Polícia Federal é um departamento dentro do Ministério da Justiça que já provou na história que é a instituição mais séria desse país. Quer dizer, é muito complicado dizer a mais séria, mas está entre as instituições mais sérias do Brasil, a Polícia Federal, que é digna de aplausos e louvores do povo brasileiro. É realmente uma polícia séria e digna de aplausos. Bom, mas vamos lá. E os inquéritos, as investigações, por mais que a gente discorde em alguns momentos do posicionamento do Alexandre de Moraes, né? Particularmente eu acho sim que tem alguns excessos. Eu até comentei aqui recentemente que eu discordava dessa prisão do Bolsonaro, como ela aconteceu, da forma que ela aconteceu, né? Eu acho que naquela forma foi equivocada. É a opinião de muitos juristas, é a opinião até de ministros do Supremo Tribunal Federal, claro, a gente acompanha isso. Agora, minha gente, contra fatos não há argumentos. Polícia Federal, vem Alexandre de Moraes e os indícios são fortes. Tem fortes indícios, sim, de que ele estaria pelo menos envolvido aí nessa trama golpista e que ele sabia disso, né? Repito, isso não é uma afirmação nossa, né? Até porque nós não fizemos investigação, não conduzimos investigação, não tem inquérito policial dessa rádio, né? Agora, tudo isso foi feito e a base é forte. A base é forte, indica esses indícios e é por isso que ele deve ser condenado, meu povo. É por isso que ele deve ser condenado. O julgamento foi marcado aí para o dia 2 de setembro. Resta saber como é que vai ser essa prisão, né? Se vai ser uma prisão domiciliar, já que o Bolsonaro tem doença, né? E o próprio CPP fala que quando se é extremamente debilitado por motivo de doença grave e etc. lá, né, pode ter a prisão domiciliar. Ele é militar também, né? Ele é capitão reformado, capitão paraquedista. Ele pode cumprir essa prisão aí dentro de um quartel-general ou coisa do tipo. Bom, não dá para saber se ele vai ter uma prisão especial. E quer dizer, prisão especial ele vai ter porque tem o direito por vários motivos. Porque é um ex-capitão reformado e, além de tudo isso, é um ex-presidente da República. Então, obviamente, a prisão dele é diferenciada, assim como foi com Lula, que ficou preso na carceragem da Polícia Federal, aliás, onerando pra caramba e muitos cofres da União, já que uma prisão de um presidente dá pano para as mangas e quem paga é você, sai caro. Bom, mas a grande verdade é que ele já diz, ele mesmo já assume que está condenado. Galera, e é um entendimento isso aí, pelo menos a gente acredita, eu acredito, e eu espero que você também, de quem faz parte do entorno de Bolsonaro. Por exemplo, o Bolsonaro tem um aliado, ou era aliado? Bom, Romeu Zema, governador lá do Sudeste, da região de Minas Gerais. E o que acontece? O Zema lançou agora a sua candidatura, pré-candidatura, na verdade, à presidência da República. Quando o Zema faz isso, ele está escancarando para os apoiadores de Jair Bolsonaro, para quem é de direita, que ele não acredita mais que o Bolsonaro vai conseguir reverter a sua prisão, reverter a sua inelegibilidade e tenha condições de disputar a presidência da República. E digo mais, o Zema está certo. O Zema está certo em anunciar a sua pré-candidatura. Como eu acho que o Tarcísio deveria fazer isso também. Mas a grande verdade é que o Tarcísio até então se mostra muito leal, né, ao Jair Bolsonaro. Os filhos do presidente, do ex-presidente, recentemente acusaram aí os governadores de direita, mas a grande verdade, minha gente, é que Jair Bolsonaro não vai ser candidato à presidência. Por quê? Ele não vai reverter isso na justiça. A modalidade, como eles acreditavam que poderia reverter isso? Através da via política. E como seria isso, Luciano? Projeto de anistia.
Depois daquele motim bolsonarista, saiu algumas notícias, inclusive no UOL, que para mim é o maior portal de notícias do Brasil. Quando eu falo de notícias, o UOL é a minha bíblia. O UOL é muito bom. O UOL é muito bom. O UOL, Folha de São Paulo, aquele conglomerado ali, G1, enfim, turma é muito boa. Mas o UOL eu leio 10, 15 vezes sem exagero, todos os dias, porque 24 horas com atualizações de notícias inspiradoras e muito boas, na verdade, né? E é o seguinte, meu povo, o Bolsonaro não vai conseguir reverter isso, tá claro. E a direita precisa lançar um nome. O candidato mais forte hoje seria Tarcísio de Freitas, por vários aspectos, né? Foi ministro muito competente, foi ministro da infraestrutura, cara super gabaritado, governador de uma potência, uma cidade global que é São Paulo, mostra que é muito bom e tem apoio de boa parte aí da direita, né? Apesar que alguns nomes divergem com o nome aí da Michele Bolsonaro. Bom, mas já que o Tarcísio não faz isso, porque até então se mantém leal a Bolsonaro, o Zema teve peito e disse: eu sou pré-candidato e é isso mesmo. Por quê? Tudo caminha para uma reeleição do Lula, para um projeto de reeleição. Se o Lula não for um candidato, pré-candidato, deve lançar aí um candidato natural. Eu acredito muito que seria o Haddad, né? Porque geralmente são dois nomes naturais. Geralmente é quem está na Casa Civil ou quem está na economia. Boa também. Eu que sou por aqui o Alckmin, que é muito bom também, né? É vice, é um bom ministro, então seriam nomes naturais, né? Para suceder o presidente da República. Bom, mas dentro desse movimento, a esquerda tem um candidato, a direita não tem. E é preciso lançar um candidato com antecedência para trabalhar esse nome e chegar, sim, um nome competitivo. Então o Zema vem nessa e diz: olha, eu sou pré-candidato. Eu acho que o Zema pensa, né? Aí realmente é um achismo. Vou lançar o meu nome. Daqui a alguns meses eu vou trabalhando o meu nome, vou saindo pelo Brasil, tentando fortalecer a base, trazer o voto da maioria dos bolsonaristas, da direita, a turma que me apoia, e naturalmente eu vou crescer, porque o meu nome vai entrar nas pesquisas de opinião, e quando sair Datafolha, Paraná Pesquisas aí, fazendo pesquisas de opinião, certamente o meu nome vai ser citado. Ele vai nessa pegada e imagina o quê? Que quando o Bolsonaro realmente admitir, se é que ele vai admitir que não é candidato, eles entendam: bom, a gente tem que apoiar alguém, e hoje o nome mais competitivo, já que ele começou lá atrás, vem fazer um trabalho, fortalecer as bases, é o Zema. O próprio Bolsonaro apoia o Zema. Claro que isso é uma estratégia. E tá certo, meu povo, tá certo. A verdade é que tá certo, né? Mas é isso, hoje é isso, a gente analisa aqui, tá, esse cenário do julgamento do Bolsonaro, o lançamento aí da pré-candidatura do Romeu Zema à presidência da República, e vamos aguardar. Particularmente, eu confesso que eu estou ansioso por esse julgamento que vai parar o Brasil, não só o Brasil, né, minha gente? Alguns países do mundo. Eu acredito que quem vai estar olhando com os olhos esbugalhados, os Estados Unidos, Donald Trump e companhia, né? Vão acompanhar esse julgamento. Eu não sei se você viu ontem e você viu que o Alexandre de Moraes disse que não tem a menor probabilidade de recuar. O cara é duro. Ele disse que não vai recuar 1 milímetro. Traçou o perfil, que é um cara linha dura. A gente falou na semana atrasada também que mesmo com divergências dos ministros do STF, que alguns ministros divergem sobre como aconteceu essa prisão, seria quase impossível ele revogar a prisão ou amolecer, porque o perfil dele é isso, é de não recuar, por mais que tenham amigos, aliados, ministros, integrantes do judiciário pressionando, ele não volta atrás. E a verdade é que o homem tem coragem de mamar em onça. Tem. Alexandre de Moraes realmente tem coragem de mamar em onça, é corajoso, que não é ruim para o judiciário, né, minha gente? A gente tem que acabar com muita coisa aqui e desmistificar muitas coisas, porque assim, tem muitas narrativas falaciosas. A gente vê muito a turma falando: mas o STF, por exemplo, hoje quem se identifica com a ideologia da direita diz: mas o STF é parcial. A gente escuta, né, a direita falar.
Quando a direita estava no poder, a gente ouvia alguns setores da esquerda, não de forma tão radical, claro, também falar isso. Isso é muito comum, isso é muito de acordo com o momento de quem está no poder, meu povo. Estava conversando ontem com meu amigo Igor, anteontem, que está aqui, aliás. A gente estava tentando encontrar alguns acontecimentos assim na história que mostram a imparcialidade dessa corte. Eu reforço mais uma vez, Luciano, você está sendo contraditório? Não. Tem excessos? Eu acredito. As pesquisas mostram isso, né? Que a maioria dos brasileiros também acham que tem excesso, tanto que a popularidade do STF não é das melhores. Agora, a gente não pode ser hipócrita aqui, né, meu povo? Hipócrita a ponto de dizer que a Suprema Corte seria um tribunal da esquerda ou um tribunal do PT. E por que não? Aí vamos voltar na história, tem um caso bem famoso. Eu vou usar apenas esse porque esse aqui é suficiente para a gente escancarar que é um discurso mentiroso. Quando a gente vê esse mesmo tribunal que hoje, entre aspas, não na minha opinião, claro, na opinião de muitos, perseguem o Jair Bolsonaro, perseguem o Silas Malafaia, perseguem a direita, o mesmo tribunal, e aliás o ministro, que não é dos mais queridos no Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente, o atual presidente, o Roberto Barroso, teve um bate-boca com ele no passado, já eu falo para você como foi esse bate-boca. Esse próprio ministro, que é o Gilmar Mendes, não sei se você lembra, você que está em casa, mas você pode recorrer mais uma vez aí ao Google, tá? O Google vai te mostrar. Teve uma sessão, Igor, lá, Gilmar Mendes disse: Vossa Excelência envergonha esse tribunal. Eles bateram boca lá, tá? E o que acontece, minha gente? O próprio Gilmar Mendes, quando o Lula estava envolvido em várias maracutaias, que não é nenhum santo, o Lula também. A gente fala aqui de Bolsonaro, a gente não está dizendo que Lula é um santo, muito pelo contrário, na minha opinião, é envolvido em escândalos também. Conseguiu reverter lá pela via judicial, geralmente se reverte pela via judicial ou política. Bolsonaro tem tentado pela política, pensar pela judicial é quase impossível. Lula tentou pela via judicial, não conseguiria, impossível, porque o próprio STF não abriu muito pela via política, melhor, e não conseguiu. Foi pela via judicial, conseguiu, né? Mas a verdade é que não foi declarada uma sentença declarada o inocente. Os processos foram anulados por vícios no processo, como por exemplo o tribunal de origem, coisas nesse sentido, muito bobas. Agora, o mesmo Gilmar Mendes, que há quem diga, o Gilmar é da direita, é da esquerda, o Gilmar é um braço ali do PT, o mesmo Gilmar, quando o Lula estava envolvido em tramas, em escândalos de corrupção, que a justiça começou a cair forte em cima do Lula. Lembra lá daquela turma lá da Lava Jato, lá de Curitiba, né? A força-tarefa da Lava Jato começou a cair no pé do Lula, vamos prender o Lula, quando eles sentiam que o clima era favorável para a prisão do Lula. Aí os arranjados lá dentro de Brasília, aí vem a desgraça do foro privilegiado, aí sopraram lá para Dilma, ou o próprio Lula soprou para Dilma: Dilma, eu posso ser preso, e a gente pode criar uma forma aí para evitar essa prisão. Como é, Lula? Eu preciso de foro privilegiado. Só que pro foro ele precisaria de quê? Mandato eletivo, ou então assumir um ministério que desse esse status pro Lula. E a Casa Civil cumpre todos esses requisitos. E a Dilma fez uma tramóia lá, salvo me engano era o Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia na época, o ministro da Casa Civil, se eu não me engano era o Jacques Wagner, mas era alguém do PT. Tira esse nome, nomeia o Lula para uma festa pomposa, bonita, eu recordo como se fosse hoje. Essa festa, recorda, Igor? A festa lá do Lula, chegando lá, bonitão, bem trajado, né? Um traje de gala, bonitão. Aí chega Gilmar Mendes e diz: essa decisão aí tá errada, viu? Porque essa decisão é para beneficiar o ex-presidente, tava na iminência da prisão, tem coisa errada, a justiça entende, e a gente não vai permitir isso aqui não. A justiça vai fazer o seu trabalho, vamos acabar com essa história de foro privilegiado, porque se ele for culpado, ele vai em cana. E derrubaram a nomeação lá para a Casa Civil. Resultado: o Lula ficou sem o foro e pouco tempo depois
foi para a jaula. Então, como é que esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, é parcial? Se já fez isso com Lula e está fazendo com Bolsonaro. Eu sempre digo que cabeça não foi feita só para usar chapéu. Foi feita para pensar também, tá? Intervalinho, a gente já volta.